Primeira pergunta, será que Deus escolheu alguns para serem ricos e outros para serem pobres? Sim ou não? Foi Ele que escolheu isso? Não. Tem um repórter aí querendo fazer uma reportagem comigo, porque ele fica indignado que eu fico falando que todo mundo pode ficar rico. E aí ele está me chamando de teólogo da prosperidade. Eu tenho que escrever para você nunca mais esquecer. Teologia. Está aqui, ó. Teologia. O que é teologia? Você corta bem aqui. Logia significa estudo, na raiz da palavra. Tel é Deus. Teologia significa estudo sobre Deus. Deus é miserável? Não. Deus visa lucro? Não. Se ele visasse lucro, ele estava perdido. Por quê? O lucro não dá para ser dividido igual com todo mundo. Dá para dividir? Tem 1000 pessoas aí na sua empresa. Aí você vai pegar e vai dividir o lucro certinho por 1000. Aí você fala, não, vai ser de acordo com a função da pessoa. Não é assim que a gente faz? Vai ser de acordo. Então, se Deus fosse empresário, não ia ter para todo mundo. Então, assim, Deus desenhou algo e falou algo assim na terra. É para crescer, encher, multiplicar, dominar, é para povoar a terra inteira. Qual que é a conversa das pessoas de hoje? Não, tem muita gente. Tem muita gente aqui na terra. Como se Deus fosse incompetente naquilo que Ele criou. Nós estamos na geração onde as pessoas não estão se reproduzindo e ainda estão te falando que tem muita gente. Então, seu raciocínio não checa, não invalida essas conversinhas, não. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Se você quiser estudar quem é Deus, Deus é o Deus, já ouviu essa expressão, do ouro e da prata. Por que que eu, que sou filho dele, sou pobre? Porque simplesmente, só para organizar meu cérebro, eu precisava de entender o que significa as coisas. Teologia da prosperidade. Não é só da prosperidade. A teologia é da sabedoria, da prosperidade e da riqueza. É terrível quando alguém chama a teologia de prosperidade, mas não sabe que prosperidade é um meio, e nem um começo, nem um fim. E aí você vai anotar também. A sabedoria é o começo, a prosperidade é o meio e a riqueza é o fim. Aí você fala, mas aonde que está a sabedoria? Aí você pega de novo da riqueza, que é o fruto, ó, semente, romper da semente e o fruto. Você quer continuar crescendo? Pega uma parte do fruto e planta de novo. E doa uma parte, e vende outra parte. Usa outra parte, ó. Usufrui, né? Desfrute, venda, doe, replante, mas não retenha. Qual o problema de quem não prospera? Não é filosoficamente entender isso ou aquilo, é ela ser natural. Então eu quero te explicar hoje como é que enriquece segundo a Bíblia. Eu vou te falar, olha aqui esse versículo. Acho que você lendo um versículo, você vai confiar no que eu estou falando, né? Mas se você for pegar a Bíblia fala mais sobre riqueza, sobre dinheiro. Tem os alertas também contra o que a pessoa faz, que é transformar o coração dela no dinheiro. Ou seja, tem gente que por falta de entendimento fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito isso aí? Tá, mas está faltando um pedaço. Então esse negócio de querer justificar sua pobreza usando a Bíblia só vai te amaldiçoar. A Bíblia vai continuar a mesma, tá? Só que faltar um pedaço do texto. Qual pedaço está faltando? Olha o pedaço. O amor ao. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro faz uma pessoa matar a outra por causa de um carro. Faz ou não faz? Mata por causa de dinheiro. Mata por causa de tudo. Ou seja, se você está matando por causa disso, você tem um problema. Você está amando o dinheiro. E o dinheiro não é que você ama e quer ficar com o dinheiro. É o que o dinheiro a gente troca. A gente troca dinheiro por coisas. Significa que a pessoa que não é rica e não é próspera, significa só isso, que ela trabalha para coisas. Ela vive para coisas, ela morre por coisas e ela mata por coisas. Viver, matar e morrer. Ou seja, você já acabou com o seu jogo. Não tem como prosperar sendo de jeito. Você vai atropelar seus filhos, você vai atropelar seu casamento, você vai atropelar todo mundo em volta. Você vai atropelar pessoas que eram para estar numa caminhada de 10 anos com você, você vai acabar sendo desleal com elas. Você vai de todos os jeitos romper aquilo que estava aí que é natural. Por quê? Você acha que a prosperidade é dinheiro, você de fato está amando as coisas. E por que a gente aprendeu a amar as coisas? Porque a gente tem poucos sensores funcionando sobre a eternidade. Nós precisamos ativar nossos sensores espirituais para diminuir essa energia que a gente fica dedicando e preocupado com o tal do físico. Aí, ó, quem está falando é o rico, é por isso que você tem que acreditar. Quando eu era pobre, ninguém acreditava no que eu falava. Eu falava de riqueza quando eu era pobre, financeiramente falando. E eu lembro das pessoas me zoando. Zoava. Olha lá o homem da prosperidade. Eu não esqueço daquilo. Deu um arrepiaço no meu corpo aqui de lembrar da cena. 2006, eu era instrutor de treinamento numa operadora telefônica.
E eu lembro de chegar depois do almoço, estudava direito na parte da manhã, almoçava em casa e vinha de bicicleta. Chegava, pesava 59 quilos, cabelo aqui assim no ombro, um pouco abaixo do ombro. Eu chegava suadinho, e aí eu era conhecido como o homem da prosperidade. Só que eles zombavam de mim. Às vezes uns 30 alunos ali esperando eu chegar, eu tinha que amarrar a bicicleta e ir lá dar aula. Aí eles falavam assim, ó o homem da prosperidade aí chegando. Eu chorei algumas vezes por causa disso, dessa zombaria. Não foi só isso. Era alguém falando, engraçado você falar de riqueza, você chega de bicicleta. Só que eu tenho que apresentar um negócio para você. Eu usava isso aqui, ó, a Bíblia. Eu acreditava por causa da Bíblia, não acreditava por causa de seriado de televisão. Eu não acreditava porque alguém falou que deu certo. Eu acreditava porque a Bíblia está escrito e eu tenho um problema com a Bíblia. Para mim, a Bíblia nem precisa de crer nela. Ela é um fato, é só acessar. Qual que é a diferença nossa aqui? A gente tem uma diferença em relação à Bíblia. Eu não acredito nela. Eu vivo, eu quero viver ela de todas as formas. Marçal, então, você é o melhor ser humano que existe. Não, mas eu sou 100% conectado com aquilo ali. Estou nem aí com o que você acha. Agora, você vai ver um monte de gente que fala que defende a Bíblia, não vive a Bíblia e vai me acusar. Por quê? É mais fácil eu pegar o versículo do jovem rico e falar que rico não entra no reino dos céus. Eu posso ler com ele de trás para frente e mostrar que não é o que você pensa. Você vai olhar, o rico entrar no reino dos céus é do camelo, né? Mais fácil um camelo, Jesus falando, passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino. Por que um rico entrar no reino? Porque o rico confia em coisa. Quando ali está escrito rico, está falando a qualidade daquele que se curva para coisas. Ah, mas me prova, provo, vende o que você tem, dá o que você tem para os pobres, vamos ver se você é rico mesmo. Não, eu só tenho isso, ou seja, você curvou seu coração para coisas. Engraçado é que Jesus chega em José de Arimateia e nunca pediu nada para ele. Por quê? Porque ele tinha o coração do José, o José fazia tudo. Quando você tem um coração, você não precisa pedir nada. Eu acho tão bonito quando alguém fala, Deus está pedindo para eu dar isso aqui. Eu falo, é claro, se seu coração está ocupado com isso. Eu fico todo dia, vai, o que é que nós temos que fazer? Tira de mim, me dá o prejuízo que for, mas eu não quero perder meu coração nisso. Ou seja, se você abrir seu coração, está lá em Mateus 19, 24, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí você fala, então está proibido ser rico. Quando você pega alguém doente emocionalmente ou improdutivo, e essa pessoa quer justificar a sua improdutividade, porque pobreza na raiz da palavra significa improdutividade, ela lê esse versículo, traz um conforto para ela ou não? É por isso. Eu lembro desde pequeno meu pai cantando uma moda de viola, que é da igreja. A moda é assim, ó. Muito além do sol, está o meu lar está muito além do sol. Aí eu lembro dele cantando. Aqui neste mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória terei uma mansão. Aí ele canta, muito além do sol, muito além. Aí fica repetindo assim na cabeça. Então desde pequeno eu ouvi essa música. Eu nem sei de quem que é. Eu só sei que isso é um conforto para quem não quer a sabedoria, nem a prosperidade, nem a riqueza. Você quer uma mansão lá, mas a palavra fala que tem que ser construída aqui. E você está justificando que aqui você não tem riqueza, mas a riqueza é material. E ela precisa ser ativada aqui. Agora, você acha que o projeto de Deus é um projeto falho? Não exerça o que Ele falou que é para fazer. Inventa a desculpa que você quiser na sua cabeça. E ferre você e seus filhos e todo mundo que poderia prosperar por sua causa. Deixa esses comunistas engolir a gente com essas conversinhas, essas ladainhas. Eu não sou capitalista. Alguém já está ali assim, mas como assim? Chega a levantar a mão, mas como que você não é? O capitalismo, ele não foi inventado no Éden. Eu não me configuro nisso, porque se eu fosse capitalista raiz, eu não ia nunca abrir a boca sobre riqueza com vocês. Porque os verdadeiros capitalistas amam o comunismo. Marçal, alguém pergunta, como? Pergunta? É o jeito de dar morfina para o povo. Talvez eu não possa falar mais nada sobre isso, não fica ruim para mim. Tem 200 famílias que controlam esse país, não são os políticos, são 200 famílias, só tem 200. Os capitalistas são os 200 mais poderosos do Brasil. Aí dos 200, quantos são? 11 são bancários, 20 são donos de televisão. Tem os industriários certinhos, são 200. E eles falam, vamos tirar o Lula, vamos tirar o Bolsonaro, vamos tirar não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Aí você fala, mas por que eles não estão em grupo? Porque não interessa para eles fazer isso. Eles ficam incomodados demais com esse tipo de mensagem. São pessoas que de fato governam, não é só o país. Tem grupo de televisão aqui no Brasil que é o quarto maior grupo de comunicação do mundo. Os caras já aprenderam a fazer isso. Por que está tendo essa crise no Brasil com o tal do Elon Musk e uma pessoa do nosso judiciário? Porque é inaceitável um cara que pensa fora da caixa querer confrontar um sistema que está aqui, só no Brasil, rodando 500 anos, funcionando.
Ou seja, está todo mundo chocado de ver um cara desse comprando uma briga que não tem um macho aqui dentro do Senado Federal que dá conta de resolver o problema. Aí tem que vir um cara de fora para falar, peraí, vamos dar uma cutucada em vocês aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não é só a religiosidade que te prende, é o sistema. Não é só o sistema que você chama de sistema, é o sistema econômico, é o sistema financeiro, é o sistema religioso, é o sistema corporativo, é o sistema dos seus pais, é muitos sistemas. O que você precisa fazer? Você precisa de romper na sua cabeça. Você tem que deixar de ser um medíocre. Você pode pegar a Bíblia sozinho e estudar. Aí alguém fala, não, mas eu não entendo nada. Então, vai pagar para alguém que entende. Aí alguém fala, não, mas ela é de graça. Então, vai entender sozinho. Ponto. Todo dia alguém fica falando, mas você tinha que ensinar de graça. Você que quer de graça, você pega 1000 vídeos meu no YouTube, enfilera tudo aí e vai assistir de graça. Já não está aí de graça? A pessoa quer reduzir a cabeça dela e quer fazer eu me curvar para a redução da cabeça dela. Pelo contrário, ou sua cabeça explode, ou então você faz do seu jeito. Do seu jeito você já viu que não funciona. Então vamos testar algumas coisas sobre a palavra. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. Tem livro ali que você vai ver algumas passagens, você pode se amaldiçoar por não entender o que está escrito. Eu acabei de ler esse Mateus 19 aí, esse é um deles. Se você falar que o rico não entra no reino, como que uma pessoa normal quer mexer com isso? Então, peraí, por que está escrito? Você começa a pegar coisas do tipo, por que a Nova Jerusalém, a rua é de ouro maciço? Deus está tirando onda com o cara de pobre? Acho tão bonito que essa geração, qualquer coisa que você mostra, você nem conhece a intenção da pessoa, mas você fala, o fulano está ostentando. Aquele vídeo que eu fiz do cavalo e do helicóptero, todo mundo está achando uma coisa e eu estou falando outra. Ali eu estou falando do apóstolo Paulo que pregava cavalo e eu uso tudo que eu tenho para levar a mensagem do reino e ninguém entende, mas fala, ele está querendo mostrar que é rico. Se eu quiser mostrar que eu sou rico, eu mostro 100 milhões de reais numa conta para você, sou. Vou mostrar helicóptero de 20, mostrar um cavalo que eu nem sei quanto que vale, que eu ganhei aquele cavalo. Nem sei quanto que vale aquele cavalo. Eu sei que ele é meu amigo agora. Daqui uns dias eu vou dar ré nele, vocês vão ver. Vai ver. Não, vocês vão ver, ué. Olha lá um cavalo. Para vocês que estão de boa com a zombaria que fizeram comigo, eu gravei ontem, dando ré sem fazer nada. Mal tem que mostrar só no La Casa Digital. Eu estou gerando energia faz tempo para esse negócio. E vai chegar a hora, depois nós falamos sobre isso. Agora me responde uma coisa. É isso aí. Pode tirar. Parecendo o Jurassic Park isso aí, rapaz. Não tá? Aparecendo, eu vi, eu falei, cara, é o Jurassic Park. E o tanto de gente me enchendo o saco que eu estava afogando o cavalo. Que lá chama mergulho, ô comunista. O cara tem inveja. O tanto de gente achando que é inteligência artificial, computação gráfica. É eu, moço, que estava mergulhando lá, ué. Eu e o cavalo. Sabe o que acontece? Se eu te fizer uma pergunta, para que você quer ficar rico? Responde rápido. Olha lá, a pessoa fala, ajudar mais pessoas. É legal isso que você está falando. O problema é que você não ajuda com o pouco que você tem, ele também não vai pôr você no muito. Acabou a conversa. Aí você fala, não, eu quero dinheiro, é para ajudar minha mãe. Você não nem sai com ela, velho. Você nem compra roupa para ela com o pouco que você tem. Você faz nada para sua mãe hoje, vai fazer com dinheiro que dia? Não vai fazer isso nunca. Responde, para que você quer o dinheiro, véio? Eu quero ajudar o orfanato. Você não sabe que dá para você ir lá uma vez por mês, pelo menos, e ajudar lá com o pouco que você tem? Você não vai fazer com dinheiro, ou seja, você é um bobão atrás de recurso e nem sabe para que serve. Fala com a boca assim, ó, riqueza tem propósito. Ai de você, se Deus encontra você num caminho realizando com pouco, porque a palavra fala, acha o versículo aí para mim. Quem honra com pouco, vai ser colocado no muito. Só que você fala coisas mirabolantes que você vai fazer, sendo que você já não faz com o pouco que você tem. Alguém falou, quero liberdade. Então o dinheiro é uma chave de algema. Quem aqui nunca viajou para o exterior? Levanta a mão. O dinheiro que você gastou nessa palestra aqui, você podia pegar mais 3, pôr num carro e ir para o Paraguai, velho. Você riu de quê, ué? Já é o seu primeiro país, ué. Mas você não quer por quê? Qual é o problema disso, ué? Então você já foi. Então vai para o do lado, Venezuela. Vai para o Chile, vai para o Uruguai. Eu curti muito o Uruguai. Aí você fala, não, eu queria conhecer a Europa. Vai na Argentina, lá é a Europa. Foi colonizado pela Europa. Você queria ir para a Europa também? Para quem não sabe, Portugal é a Europa. Nós somos lá de Portugal.
Só que é o seguinte, você vive arrumando desculpa. Você quer, tipo assim, eu quero é 50 mil, mas com 500 você resolve o problema, para abrir primeiro a sua cabeça. Onde que está a riqueza? A riqueza não está no dinheiro, a riqueza está na experiência. Faz tempo que eu perdi aquele medão de morrer. Alguém pergunta como? Pergunta? É só você ter tanta experiência por 10 vidas, ou 20, ou 30, que você fala, mano, tá tudo certo já, e daí? Eu viro ali, eu entro na minha sala, tem 50 livros pendurados na parede, eu falo, mas como que esse trem saiu daqui? É porque eu gerei experiência. Deixa eu te falar, é humanamente impossível a pessoa falar que conseguiu parir 50 livros. Eu não sei de onde que saiu até agora, mas eu sei as experiências e quanto elas custaram. E eu falo para você, pega o livro aí para mim, acabei de ver, ele estava chorando ali agora de ver um livro. Pega o livro que está ali para mim, dentro do camarim, um novo que saiu hoje. E eu olhei para o livro e falei, mas como que esse livro saiu? É porque você não para de falar. Na segunda-feira, nós pegamos o conteúdo de segunda e virou esse livro. Não, dá uma olhada nesse livro. Eu fiquei assim olhando hoje, que livro, é para isso aqui que eu vivo. É o seguinte, anota aí uma coisa que você tem que ter antes do dinheiro, experiências. Eu queria desfrutar igual o Marçal com a minha família, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar, quanto custa um lençol, umas maçãs e umas bananas, para você ir num parque, estender o lençol, sentar lá e fazer um piquenique. Só esse aqui, ó. Esse aqui também vai lançar, novo. Olha a capa desse livro, olha isso aqui. Eu fiquei, chamou o Retorno do Rei, os Sinais da Volta. Aqui, ó. Isso. Não, eu olhei e falei, mas não é possível. Foi, rapaz, foi você que fez. Sabe como é que faz o livro, né? Esse aqui não para de vender, é só colocar lá que vende sem parar o tempo inteiro. Esse aqui não, porque acabou de chegar, né? Eu só falei isso aqui, alguém transcreveu. Uma forma de gerar riqueza infinita. Marcelo, mas se eu fizer a mesma coisa, ninguém quer ler, mas as suas experiências, quem que quer ter essas experiências que você tem hoje? Olha as suas experiências. Vamos ficar 20 anos preso com o meu patrão, com dó dele e não pedir conta. Quem quer ver isso? Quem que quer isso? Você entende ou não? Aí você fica enchendo o saco, aí o outro vem e fala que é teologia não sei do que. Não, meu filho, você tem que decidir sua vida logo. Quantas vidas você tem? Vamos ver se você é bom para gestão de recursos. Quantas? Tem gente aqui que acredita que vai ter várias chances. Eu amo dar essa resposta. Estou nem aí para sua crença. Porque crença não é fato. Mas se você acredita que tem várias, faz de conta que só tem uma. O dia que você acordar e falar assim, essa é a minha única vida, você vai pôr para derreter. E não vai importar com o que os outros ficam falando. Algo muito forte tem queimado no meu coração. Eu tenho ensinado e blindado todo mundo que eu estou enviando agora. Para quem não sabe agora, eu sou um cara diferente dessa última viagem que eu fiz lá para a Europa. Em 24 meses, você pode escrever, 50 nações, vai ter 50 movimentos do tamanho do nosso aqui de São Paulo, em cada uma dessas nações da Europa. Da Europa. Aí você fala, mas por quê? É porque tem um monte de nação, tipo 50, no mundo, que não pode entrar à igreja, filho. Empresa pode. E talvez vocês não entenderam o que nós estamos fazendo. E eu não estou nem aí para você. Eu só quero me alimentar de algo, aquilo que agrada a pessoa que me chamou. Tem 3 pessoas que me chamaram. O Pai, o Filho e o Espírito. Eu não estou nem aí o que você acha. E se você quiser me parar, fala com eles. Se eles te der o cartão, eu paro. Só tem o jeito de parar com eles. Mas também, se você morrer, como que para uma frequência? Como é que mata uma frequência, filho? Nós estamos falando do reino. Esse negócio de enriquecer, vários de vocês vêm e o cheiro que vocês sentem na hora que a gente está falando sobre isso é dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de experiências que geram sabedoria em você. Tem um tanto de gente que não entende. Por que a maioria das pessoas vivem sendo enganadas na vida? Porque elas querem as coisas de forma imediata, mas tem a lei da semeadura e da colheita que não contempla esse negócio de imediatismo. Nós precisamos de trabalhar a terra, nós precisamos de uma semente, nós precisamos de fertilizante, nós precisamos de adubo, nós precisamos de cuidar, nós precisamos de sol, nós precisamos de água. Tem que ter lógica. Vários de vocês não prosperam por falta de lógica. Eu vou dar um comando para vocês aí, anota aí, um comando. Comando. Para prosperar tem que fechar todas as energias que você está gastando com nada. É muita energia que você preocupa com nada. Tipo assim, o que vai acontecer mês que vem? Aí Jesus está escrito. Baixa nos versículos aí para mim, colocando na tela. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Sabia que esse é um dos versículos que mais me fizeram prosperar? Porque eu ficava preocupado. O que fulano acha? O que vai acontecer amanhã? E semana que vem? E mês que vem? E no ano que vem? Pelo amor de Deus. Não andeis, pois, inquietos. Em outra versão está escrito ansiosos. Dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Passa o versículo, eu gosto do próximo. Porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você não tem clareza do que é esse versículo aqui para você prosperar, eu posso dar clareza nele. Não foca na segunda parte, foca na primeira. As demais coisas são aparatos, armamentos, equipamentos, munição no percurso. Buscai primeiro o quê? Mas que reino? O que é reino? Se eu te falar que o reino já foi inaugurado, vocês nem estão sabendo. Vocês estão esperando acontecer alguma coisa. E tem um monte de gente, tipo, gente, animal, e aí é o terceiro sinal. As pedras vão ter que falar, porque vocês parecem surdo. Vocês não estão entendendo que o que eu estou explicando aqui é tão natural que existe uma sequência. Pessoas estão chorando, clamando a Deus, e Deus está falando, relaxa que alguém aí que é meu do reino vai responder. Só que você não responde, você está ocupado com nada. Depois tem o segundo sinal, até os animais gemem, está falando assim, a natureza geme pela manifestação dos filhos, só que você também não presta atenção. Só que aí vem um terceiro sinal, até as pedras vão falar. Esse negócio aí é assustador. É porque se você entender o que está escrito ali, ó, pode voltar. Olha lá, os caras estão colocando na velocidade, eu gosto disso, ó, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Volta lá naquele, por favor. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Se você buscar o reino, como é que busca o reino? Não tem como buscar de outro jeito, tá? Você pode falar império. Império você constrói um grupo empresarial e faz ele. Não estou falando isso não. Estou falando o reino. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é reino de Deus? Escreve aí, para você nunca mais confundir. Reino de Deus é o governo do céu na terra. Só isso. Não tem outra coisa, só isso. Você acredita que se Jesus estivesse governando a terra hoje, ia estar desse jeito? Essa briga do Irã com Israel é briga de parentes. Vocês sabem disso ou não? Esse povo todo dia é tudo parente. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com o parente. Não tem explicação. Os caras são parentes, filho do mesmo pai. O Islã vem de Ismael. Israel, que é a pessoa que você conhece como Jacó, ele é um cara filho de Isaac. Isaac e Ismael, briga de dois irmãos, não vai acabar nunca. Ou melhor, vai acabar porque a palavra ela é concreta nisso. Em Gênesis 16, não precisa abrir não. Está escrito que vai acontecer um rolê, todos contra os ismaelitas e o Ismael contra todo mundo. E Deus fala para a mãe dele, lá no deserto, esse menino é como uma besta selvagem, uma fera, um jumento. Ele é forte, eu estou com ele. Essa é a pior parte que você tem que engolir ainda. Você que é crente, então, no respeito ao Islã, você tem um problema. Deus tem uma aliança com eles. Imagina o que você está fazendo. Deus fez aliança com Abraão e falou, eu te farei pai de multidões. Está lá os 6 filhos de Abraão e você tem que ficar na sua. Aí você fica levantando juízo porque é ignorante. Tem pobreza maior do que ignorância? Tem pobreza maior do que improdutividade? Tem pobreza maior do que sem... Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então o que é reino de Deus? O governo do céu na terra. Você busca esse reino? Não busca. Você busca a tal da estabilidade. Fala com a boca assim, estabilidade não existe. E a sua justiça. Mas como assim? Vamos entender. Por que que o Pablo não processa os outros? Alguém já sabe responder ou não? Na justiça do reino eu fico ferrando os outros, no judiciário. Tem 2 coisas para te ensinar sobre isso. Tem um outro versículo que Jesus fala, se alguém tiver uma demanda judicial com você, vai no percurso e resolve para aquilo não virar problema para você. Mas por que eu não processo se eu vim da academia de direito, sou bacharel em direito? Eu não processo pelo seguinte, eu não paro de prosperar em tudo que eu ponho as minhas mãos. De vez em quando aparecem os prejuizinhos, os endemoniados que aparecem aí. Os ladrões, aparecem também ladrões aqui. Mas por que você não processa, Marcelo? Simples. Na minha cabeça, parar para prosperar alguém é gastar tanta energia focando nela e na tal da justiça da terra, que eu prefiro continuar plantando sem parar e colhendo sem parar. Eu tenho uma colheita infinita, não dou conta nem de fazer ela. Eu vou ficar correndo atrás de uma semente que você roubou. Ah, roubou 500 sementes. Você sabe quantas que eu planto por dia? Por que a justiça do reino é diferente da justiça da terra? Da terra foram os homens que decidiram essa justiça. Na justiça do reino, você não tem que ficar perdoando os outros, você não tem nem que ofender, nem é da sua conta. Só que é difícil entender isso. Eu queria só ensinar, se vocês quiserem, eu fecho essa palestra aqui e falo para vocês, toma aqui os códigos para vocês ficarem ricos. Vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Vários de vocês eu posso explicar de trás para frente como é que constrói riqueza. O que eu quero que você entenda? Se você entender o reino e a justiça do reino, sua cabeça vai ter que ser reconfigurada. Na justiça do reino,
Nós não exercemos nenhuma contenda contra o outro. O que a gente faz? A gente engole pelo reino e vai embora. Eu estava lá em Portugal, uma pessoa que me ofendeu e falou de mim, ela veio e falou, eu me prostro aqui agora e eu quero voltar a andar com você, não sei o quê. Aí veio aquele negócio no meu coração assim, ó. E se ele fizer tudo de novo? Eu falei, o problema é dele, pelo reino eu vou engolir, eu aceito você de volta, pode vir. Se não fosse pelo reino e por essa justiça do reino, não tem como aceitar esse tipo de coisa. Mas pelo reino eu topo tudo. Pelo reino, para a expansão dessa mensagem, para a expansão disso aqui que está no meu coração, eu topo qualquer coisa, até ser zombado por um monte de idiota. Pode multiplicar os idiotas, eu estou pronto para a mensagem explodir. Porque eles são os condutores da mensagem. É eles que trazem os assuntos nas mesas de bares, nos finais de semana, nas casas das famílias, em todo lugar. Eles zombam, mas sempre tem alguém antenado falando, deixa eu ver. É por isso que eu quero ser zombado para sempre. Porque fica caro demais ficar pagando para ficar mandando a mensagem. Ela precisa ir de graça pela boca do tolo. Eu queria que você destravasse, porque se esse reino entra dentro de você e você vira isso, não tem nada que vai te segurar na vida. Eu duvido que você não prospera, porque tem alguém te financiando. Grandes organizações e alguns modelos de sistema econômico por aí são financiados por pessoas poderosas. E eu não vou ficar falando aqui para parecer um idiota, mas eu conheço todo mundo que patrocina essas coisas do mundo. Por que eles patrocinam? Porque eles querem mudar a mente do povo. Você hoje não tem coragem de ter filho porque você não tem uma mentalidade de reinante, você tem uma mentalidade de comunista, mesmo falando que odeia esse negócio, mas você é comunista de tabela. Quantos filhos você tem? Não tem coragem de ter filho. Alguém desenhou isso lá na escola de Frankfurt, em 1920, lá na Alemanha. Desenhado assim, ó. Para destruir as nações, principalmente cristão, judaico e cristão. Como fazer? Destrua a base familiar. Vamos atacar primeiro a pessoa do pai, que é o mais forte. Foi atacar o pai. Não atacou o pai. Vamos tomar patrimônio. O homem pegou o revólver e falou, aqui ninguém entra. E meteu bala. A gente tem 40 milhões de mortos ali na União Soviética. Esse regime maluco deve ter matado o Brasil inteiro, tipo 200 milhões de pessoas em volta aí do mundo. Por que você está tocando nisso, Marçal? Eu estou falando uma coisa para vocês e tem gente que não bota fé, eu vou falar para vocês. Não adianta falar que você odeia o comunismo e virar um capitalista. O capitalista não resolve. Só 2% da terra pode ficar no capitalismo. Marçal, então apresenta um sistema para nós. Eu estou falando sem parar, você que não está entendendo. O sistema do reino é o governo dos céus na terra. Como que chama esse sistema? Se você quiser, você anota, chama governalismo. Você lidera a sua vida, você cuida da sua vida e você não precisa de babar. Só que você tem medo. A maioria das pessoas morre de desespero quando eu falo, vai cuidar da sua vida, parece que você vai desmaiar. E o mais doido, você está cuidando da vida dos outros, não cuida da sua. E os outros estão cuidando da sua, e ninguém cuida da própria, é por isso que não prospera. Fala assim, governalismo. O que é governalismo? É um sistema que a gente não inaugurou na terra. E vai inaugurar, vai demorar, hein? Eita, que coisa ruim. Você demora a entender, você demora a praticar. É um sistema que você faz autogoverno, governa a si mesmo, governa a sua casa, governa seus filhos quando eles são pequenos, no momento de treinamento. Você governa seus negócios, você governa a sua comunidade. Você não precisa desse tanto de gente falando o que você tem que fazer. Você imagina se a terra inteira fosse de jeito? Se a terra inteira fosse de jeito, a gente voltava para o Éden. Eu faço a pergunta de novo. Você quer prosperar por quê? Para passar raiva em gente que você não gosta, certeza. É para provar para fulano que falou que você não ia conseguir. O seu problema é esse. Você quer prosperar para ir numa viagem. Deixa eu te falar, a viagem vai mudar nada na sua vida. Fala com a boquinha assim, prosperar é romper. Então, se você tiver afim mesmo de prosperar, acha isso aqui, sua identidade. Acha isso aqui, seu propósito. A sua identidade. Quando esse negócio é ativado, tem 7 camadas, eu sei que é complicado, eu também, é chato, mas na hora que isso aqui flui plenamente, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você que está assistindo aí, quiser entrar lá no YouTube depois, assistir as 7 camadas de identidade, deve ter 2 horas de fala lá, 2 palestras, que as 2 somadas dá 4, você tira e divide por 2, dá 2. Vai aprender pra caramba, assista. Propósito, o que você faz com esse propósito? Você empenha toda a energia que você tem para cumprir o que está no seu coração. E aí, se alguém pegar você fazendo isso, alguém te patrocina. Você prefere ir na força do seu braço igual Caim, ou você prefere ir na boa, com alguém te patrocinando? Depende do jeito que você quer fazer. Eu falo para vocês, vou trazer um negócio. É humanamente impossível uma pessoa com a força do seu braço ficar bilionário. Humanamente impossível.
Como que faz? Se você quiser pegar um conselho de um cara que é de mais confiança aí, às vezes para você, que é o Jorge Paulo Lema, ele falou que para ficar bilionário, ele teve que formar um monte de multimilionário. Jorge Paulo Lema, o cara que foi algumas vezes o mais rico do país. Se você pegar os 10 homens, ou 10 famílias mais ricas do país, como que eles fizeram para ficar rico desse tanto? Formando gente. Fazendo negócios com múltiplas empresas. Tem um cara aí badalado que bateu alguns bilhões de faturamento. Ele não estava conseguindo bater com a companhia dele. O que ele fez? Ele foi lá e comprou uma empresa para bater o faturamento. Olha que doideira, como é que faz? Ele estava lá, ele falou para todo mundo: nós vamos bater tantos bilhões. Vou ficar entrando aqui em picuinha, porque depois vai falar que eu estou falando mal. Não estou falando mal não, eu também faço isso. Você quer bater um negócio e não bate? Vai lá e usa o dinheiro do banco e compra uma empresa e bate. E bateu. Aí você fala: mas o que é isso? Mas é assim que as coisas funcionam. Por isso que essas grandes empresas vivem comprando as outras. Mas por que eu estou te falando isso? Se você tem um propósito, todo mundo vai querer estar em volta. Quando você tem nitidez naquilo que você carrega, todo mundo vai estar querendo acoplar com um pouco você. Todo mundo quer participar de um grande projeto. E por que você não prosperou até hoje? Porque você não está envolvido nisso, você não quer aprender, você não quer destravar, você só quer o dinheiro. O seu problema é que você está atrás de dinheiro. Dinheiro sem propósito é pesado. Viver nesse negócio de esforço é pesado demais. Como que justifica um cara igual eu não usar meta, moço? Questão de empresa é impossível. Impossível na sua cabeça. Meu negócio é energia. Tudo que eu quero fazer eu falo: junta o campo de energia e desce o pau. Energia. Nós vamos focar na energia. E não na meta. Meta é fazer um monte de coitado se matar para bater um negócio e nunca vai bater. E se bater é porque você fingiu que a meta ela é de um jeito, na verdade você pôs baixo para todo mundo se iludir, mas na verdade cadê a energia? Cadê essas pessoas ativadas? Você descobriu mesmo de verdade o que é a verdadeira riqueza? Se você descobrir, vai mudar tudo. Mas sabe o que Deus quer, a meu respeito? Se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, você ia estar em qual livro dela? Vamos supor que a Bíblia, sabe a Bíblia que você conhece, tem 66 livros, está sendo escrita hoje, você ia estar onde? O que você ia ser lá? Você ia ser o que lá? Aonde? Essa resposta é interessante. Eu já me peguei essa tortura também. Se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, mas ia ser uma diversão, assim, uma perseguição infinita para cima da pessoa que está falando aqui. Eu tenho uma impressão nítida de tudo que eu ponho a mão, sempre vai dar confusão. Sempre. É uma impressão só, porque eu não faço nenhuma força. Mas assim, qualquer coisa, para chamar atenção, eu falo: mas eu nem quis fazer isso. Mas por quê? Porque está escrito num lugar que eu queria te mostrar. Marcos 10:30, abre aí para mim. Alguém está falando aí na internet: fala de Babel, o crescimento mais escalável que já existiu. Não foi o crescimento mais escalável que existiu. Os caras só construíram uma torre de 2,4 quilômetros, larga de ser doido. Que crescimento escalável que é esse? Ele juntou todo mundo, Nimrod criou um Arapuca, enfiou todo mundo lá e não cresceu coisa nenhuma. Juntou recursos desse tanto de gente, tudo que eles tinham para construir um prédio. Igual o Burj Khalifa não, 3 Burj Khalifa. Isso não é algo exponencial do jeito que você imagina. Tem tanto menino de 20 e poucos anos que fez coisa mais exponencial com essa bobeira aí. Que não receba 100 vezes. Volta um versículo aí, Marcos 10:29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, essa aqui que é o problema. Por que eu sugiro vocês não mexer com o reino, vocês arrumar um emprego de 10, 20, 30 mil, até onde vocês quiserem? Porque é mais barato. Não mexe com essa coisa do reino, não mexe com esse trem de viver essa parada aqui, porque esse é o problema. Eu já tentei sair fora, quer dizer, quem tenta não consegue. Eu já me esforcei, testei vários métodos de não ser perseguido, não existe, só tem um jeito: não fale. O problema do reino é esse. Se você tiver coragem de investir tudo que você tem, você vai colher. Não é eu que escrevi isso aqui não, está escrito aqui, ó. Que não receba, fala assim, ó, 100 vezes tanto. Já neste tempo. Eu vou sentar, tomar uma água para ver se você consegue entender o que está escrito. Já está falando já neste. Não está falando amanhã, não na vida eterna. Ninguém está falando de lá, está falando agora. Ah, eu quero viver pelo reino. Então o que é que você vai dar de oferta para o reino? Não estou aqui pegando oferta de ninguém. E nem aceito a oferta. Fica um monte de gente falando. Tem pastor que fica me mandando mensagem: Deus mandou dar o dízimo da minha igreja. Você está amarrado, não quero. Vai caçar uma coisa para você fazer, porque eu não vivo disso. Você sabe o que eu pedi para Deus quando eu era adolescente? Senhor, o Senhor me chamou mesmo para pregar isso aí, para viver isso?
Chamei. Então faz um favor para mim, não me deixa viver de oferta. Eu não sou contra quem recebe, nem eu sou o cara que dá também. Mas eu pedi para ele, me dá a capacidade para não ficar pedindo isso para os outros. Eu amo quando alguém fala assim, o Marçal ficou rico porque ele vende curso. Aleluia, aleluia. Porque o que eu mais pedi para ele foi, eu não queria era pedir para alguém falar, toma dado. Ainda bem que alguém está querendo saber que curso, né? O que é a coisa que eu estou vivendo. Aleluia. E eu queria te desafiar, você que fala que eu fiquei rico vendendo curso, por que você não vende o curso seu? Você sabe por quê? Porque não tem nada aí para vender. Você precisa viver experiências novas. Ninguém vai comprar isso aí. Eu lembro que acho que eu faturei num curso aí, um curso bobinho aí, que chama Network Pro, acho que eu faturei já 12 milhões de reais nele. E nem fica fazendo apelo. Aí eu lembro, mas por que a pessoa comprou 12 milhões de reais? Eu tenho um curso meu que é campeão, que eu faturei 300 milhões de reais. Mas por que as pessoas compram? Elas estão atrás de experiência. Eu não conheço ninguém doidinho que fala, vou comprar só porque eu gosto desse cara. Não. O que tem de experiência aí dentro? Experiência já adquirida, experiência que ele vai me proporcionar agora, e anota essas 3 experiências. A experiência que você já passou, a experiência que você está proporcionando e a experiência que a pessoa quer destravar para ela. São as 3 experiências que faz você vender. E aí que está o detalhe. Vários de vocês ficam com aquele versículo, de graça recebeu, de graça dá. Achei aí para mim. Vou resolver esses problemas na sua cabeça tudo. Aqui está falando assim, ó. Já no presente, 100 vezes mais, em casas, irmãos, tudo, propriedades, e com eles, esse aí eu não queria não. Por que eu tenho a sensação que tudo que eu coloco a mão, parece que vai vir doideira? Hoje o Estadão mandou uma mensagem para mim, fazendo uma pergunta. A Amazon vai lançar um podcast, e é um podcast mundial, eles escolheram você para falar primeiro, e eles vão me arrebentar lá no podcast. Aí eles me perguntaram, saiu no Estadão hoje, depois você olha lá, você gosta de cuidar da vida dos outros. Aí eles me mandaram, o que você tem a dizer da Amazon? Aí eu mandei escrever, cansei de podcast, eu vou fazer, eles vão lançar agora o primeiro episódio falando mal de mim, 18/4. Aí eu falei, eu quero agradecer, estou lisonjeado, aniversário meu é 18/4, e eu cansei de gravar podcast, agora eu vou fazer o Marçal Talks, que também vou inaugurar o primeiro nesse dia. Mandei essa nota para o Estadão. Curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Esse versículo aqui, o povo só pega esse pedaço. Esse aqui, ó. De graça receber, de graça dar. Aí ele chega em mim e fala, você recebeu isso aqui? Eu concordo com você. É o seguinte, tudo que eu ganhei de graça, eu te dou de graça. Tudo que eu paguei, você vai pagar mais caro. Pronto. De graça, eu passo para você de graça. Minha salvação, você quer? Fecha o olho que eu vou orar com você então. Aceite Jesus como Salvador, como Senhor, como amiga. De graça, tá? Pode ir. Não, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Também foi de graça. Deixa eu orar com você, vem cá. Você vai falar em línguas. Vem logo. Eu queria. O que você quiser que eu recebi de graça, eu te dou. Só que já que você está pedindo, através desse dispositivo, tudo que eu paguei, você vai pagar mais caro. Alguém quer saber por quê que eu paguei um preço, você vai pagar mais caro ou não? Quer saber ou não? Porque eu acessei isso e paguei por isso há 10 anos atrás. Experimentei, multipliquei, exponencializei. O negócio ficou muito maior. Por isso você vai pagar mais caro. Então, se eu parar agora para falar com você, hoje minha esposa está fazendo uma célula com as crianças em casa. Ela falou, você podia participar? Eu falei, você acredita que hoje tem palestra? Aí eles, não, mas todo dia tem palestra. Eu falei, se prepare. Quando eu entro assim, num movimento de dar muita palestra, porque eu quero chamar a atenção de muita gente, eu posso falar abertamente para vocês as estratégias, não tem problema nenhum. Eu quero chamar a atenção para levantar a gente. Tem gente que está pensando, ele quer vender curso. De novo, essa conversinha, essa ladainha. Eu quero destravar a gente, mas quero mudar a mentalidade desse povo nosso. E aproveita enquanto eu estiver aqui, porque daqui a um tempo eu não vou estar aqui nesse país mais. E vai ser massa, você vai tentar me seguir lá no Instagram, eu nem vou falar português mais. Sabe por quê? Porque Jesus ensina também. Quando você entra numa casa e fala e ninguém quer ouvir, você tem que sair, bater a chinela, sacode a poeira e vai para a próxima. Então eu vou chegar até o coração do último brasileiro. Se ninguém entendeu o recado, nós vamos caçar outros brasileiros em outro lugar, outros mexicanos, ou em outro lugar. E está tudo bem. Marçal, você está ameaçando. Eu só vou cumprir o que ele me pediu. Depois do que ele me pediu, eu quero que ele me peça outra coisa. Eu vou para outro rolê. Não tem como viver a mesma coisa aqui. Eu não sou político profissional, não sou empresário profissional, eu nem gosto de ser empresário, nem mexo com isso. Como assim, Marçal? Você tem 40 empresas. Falastes bem, tenho 40. Como que eu toco 40 empresas? Eu não toco nenhuma. O segredo não é sobre empresa, é sobre expandir uma mensagem que está no seu coração. Nós usamos as empresas, é diferente. Essa sigla aqui, para mim, mexe com o meu coração. Todos os dias eu penso nisso aqui, ó. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Você quer prosperar a segunda palavra?
Você vai pegar em Provérbios 1, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer entender a sabedoria? Primeira coisa para ativar ela é o extremo respeito ao Senhor, ou seja, ao Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Sabedoria. Sabedoria tem duas, tem a vertical, tem a horizontal. A vertical é conectar no trono e ter acesso direto e ilimitado ao trono de Deus. Isso é uma das coisas que eu lutaria antes de pensar em dinheiro. Porque se você tem clareza espiritual acerca de coisas que muita gente não sabe nem o que existe, você vale demais, você não está entendendo. Mas como que eu faço isso? Eu sei, você é uma pessoa que só funciona no fisiológico. E alguns espasmos almáticos, mas espiritual você não sabe nem do que se trata. Esse aqui não me conhece, tem 20 anos de igreja. É por isso que eu sei que você não conhece. Porque você é religioso. E religioso é a categoria de gente que não é espiritual. É uma pessoa que criou uma camada de energia na cabeça dela, ela fica em volta daquela camada ali e enchendo o saco de todo mundo. Mas cadê o rompimento dessa camada? Espiritualidade tem a ver com luz, Deus é espírito, sabe esses trens de velocidade, mudança de tempo, você troca o Cronos pelo Kairos, espiritualidade é nesse rolê. Se você for menino pequeno, você vai entender o que eu estou falando. Sabedoria vertical, eu acho que é a coisa mais preciosa que eu tenho de acesso. Pode pegar tudo que eu tenho, estou nem aí, não tira minha sabedoria. A segunda, anota aí, quem não conhece, horizontal. Horizontal significa a sabedoria experimental, ou seja, tudo que você for passando na vida, você vai aglutinando experiência, e isso expande a sua sabedoria. Então tem gente aqui que conhece o campo, você tem sabedoria no campo. Tem gente que conhece meteorologia, sabedoria com meteorologia. Tem gente que tem experiência com aviação, com corrida, com cavalo, com não sei o quê, dá murro e tubarão, sabe essas experiências? Quando você estiver aumentando esse campo seu, você está aumentando a sua sabedoria horizontal. Se você tem a vertical e tem a horizontal, você imagina se você usar. Porque tem gente que só tem e não usa. Agora, se você tem um planinho cartesiano, você não para de crescer na tangente aqui. Ó. O que é a prosperidade? A prosperidade significa romper. Para romper, precisa de um desafio. Escreve aí. Para prosperar, precisa de passar por desafios. Vou te dar um exemplo. A semente, que é a sabedoria, ela precisa de aceitar um desafio. Qual? Morrer. Se a semente aceitar morrer, vai acontecer o quê? Ela vai entrar num desafio. E tem semente que morre e não vinga. O romper da semente é o desafio que ela topou. Eu vou ser sufocado. Eu acho tão bonito quando alguém fala, eu estou me sentindo sufocado. Então está no lugar certo. Você está sentindo sufocado, esse negócio cortou a luz? Cortou. Está sentindo sufocamento? Estou. Então agora é a hora de romper. Só que o fraco faz o quê? Desiste. Eu vi o Hugo aí, está aí, Hugo? Hoje eu e o Hugo, a gente malhou 3 horas. Eu fui entrar nessa merda desse desafio aí que eu aceitei, não sei por qual motivo. Não sei, até agora, eu estou querendo descobrir. E o carinha fica lá, e aí, está comendo direitinho? Está fazendo isso aqui? Nunca pensei que eu ia pesar até o arroz. Pesando o arroz, você não está entendendo. Pesando o arroz para comer a carne, pesando. E fazendo exatamente. Hoje eu não queria jantar, de raiva que eu estava desse trem. Eu olhei para a comida e falei, não dou conta de comer essa comida. Aí eu fiquei lembrando, eu falei que eu vou fazer essa merda, então está feito. Eu comi sem querer. Fiquei olhando para a comida e falando, não aguento mais olhar para essa comida. E eu, sabe por quê? Porque eu lembro disso aqui, ó. A verdadeira riqueza é fazer aquilo que você não quer para realizar o que sua alma deseja. Então eu vou fazer. E eu assim, quase vomitando, comendo aquele tanto de trem, que era para comer o tanto X lá. Eu olhei para aquela comida e falei, mas isso é muito chato. Eu usei da minha liberdade para transformar meu abdômen, né? Eu gosto tanto do meu corpo de jeito, eu pareço um cara magro, não pareço? Só que o abdômen é bêbado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu não gosto para realizar aquilo que a minha alma deseja. Minha alma quer ver um tanque de guerra. E eu fico inventando um monte de desculpa. Só que eu arrumei um cara e um compromisso público. Como que não prospera? Como que não prospera? Amanhã ele está lá no grupo, assim, 1h da tarde eu vou na sua casa, mas não sei o que, eu vou treinar com você. Aí eu falo, mas o que eu vou arrumar? Esse é o problema. Você quer prosperar mesmo? Quer romper? Arruma um desafio para você. Vocês que têm compulsão alimentar, tira o sal da comida. Tira o sal só para você ver o que vai acontecer. Vai perder o tesão pela comida. Vocês não gostam da comida, vocês gostam do sal. Come picanha sem sal para você ver. Você não tem tara por comida, você tem tara por sódio e açúcar. Quando você descobrir esse segredo, hoje foi um dia que eu topei. Hoje eu falei, hoje eu vou comer sem pôr nenhuma gota de sal na comida. Por isso que eu não estava querendo comer. Fiquei olhando aquela comida, eu falei, Deus me livre, isso aqui é ruim demais. O que seu sistema quer? O sódio,
e açúcar. Sódio e açúcar. Por quê? Porque é isso que nivela, como é que chama? A senoide emocional, não, é a senoide química no seu organismo. Você fica doidinho por isso. Então existe o desafio da semente, que é topar ser sufocado. Aí eu falo para você, bora para a sua próxima fase. Eu estou sentindo até mal. É a mesma sensação, é a sensação de sufocamento mesmo. É isso que você tem que entrar, ou seja, adquirir novas pressões, entrar em novos ambientes onde você vai se sentir pressionado. É aí que começa a romper. Quem anda comigo mais próximo já viu, mano, é impossível. O Marçal não para de se desafiar nas coisas. Eu fiz um compromisso comigo. Eu não vou viver sem estar inscrito em algum desafio na minha vida, daqui até o último dia. Marçal está lá, 100 e tantos anos, deitado na cama. Pode me inscrever num desafio aí que eu vou entrar. Sabe por quê? Porque é isso que te faz prosperar. Faça isso até o último dia da sua vida. Agora, mostra isso na Bíblia para mim. Abre o versículo aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te ensinar um negócio que aí você vai romper usando a Bíblia. Nós estamos numa geração chamada uberização. Essa geração que tudo que era padrão, tudo que é tradicional há muitos anos e décadas, nós estamos sofrendo uma mudança. Por exemplo, eu não posso falar de Bíblia porque o religioso acha que tem que ser o padre ou o pastor. Vocês que não sabem. O tanto de gente que me enche o saco porque eu não sou pastor. Você tinha que escolher. Ou você fala de Bíblia ou você fala de coach. E se eu não falar para você que eu não sou nem pastor e nem coach, eu posso falar o que eu quiser porque eu sou livre. É diferente, eu não vou fazer o que você quer. Eu falo porque eu estou afim, hein? Olha que versículo top para dar uma chacoalhada na sua cabeça. Ó. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Hebreus 11:6. Deixa eu te mostrar. O seu problema de te faltar sabedoria em ler a palavra faz você ler uma preciosidade dessa e não entender o que está escrito. Está escrito ali assim, ó. Posso ler do jeito que está escrito ou não? Está escrito assim, ó, em verdade. Um monte de gente manda pergunta para mim assim, ó. Como é que, por favor, coloca, como é que faz um homem igual você que tem dinheiro para comprar tudo? Você precisa da fé para quê? Eu falei, mas essa pessoa é boba demais, ela acha que fé é para pobre. Eu recebo essa pergunta direto, eu nem respondo. As pessoas mandam assim, como é que é a fé para você, sendo que você pode comprar o que você quiser? Fé não é para pobre. Fé é para quem quer ir para o próximo nível. E você lê essa preciosidade e não destrava a sua vida, porque você não entendeu o que é fé. Fala todo mundo, o driver mental da fé. Fala assim, fé é desafio. Então vamos lá, como é que é agradar a Deus então? Só tem esse jeito, mano. Só se você romper, acessar a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. E ninguém falou de dinheiro até agora. Fé não é para pobres, moço. Fé é para todo mundo que quer subir de nível. E lembre-se, se você quiser seguir a palavra, porque às vezes você pode ignorar ela. Se você quiser agradar a Deus, é o único jeito. Por quê? Vou te explicar. Na palavra não está escrito aí no versículo assim, ó, maior é o que serve. Está escrito ou não? Então tá. Você, ganhando um salário mínimo, você pode servir, sim ou não? Você ganhando 20, você pode servir mais ou não? Pode. E você ganhando 100 mil? E você ganhando 1 milhão? Você consegue entender ou não? Eu quero que você entenda que maior é o que serve. Não é alguém achar que essa servidão é ficar se matando pelos outros. É virar um servidor, aumentar a capacidade de conectar em pessoas e fluir para pessoas, transbordar para pessoas. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. O que é o detalhe? Quem é o maior? Jesus estava sentado na mesa e ele estava fazendo o maior sacrifício. Ele era o maior servidor. Ele estava proporcionando o maior rolê de todo mundo. Então ele explicou, quer ser maior, faça obras maiores. Se você pegar em outro versículo, ele fala para os discípulos, vocês farão obras maiores. Jesus falha no que está falando? Ele falou, eu só mostrei como é que o rolê funciona, agora eu quero ver vocês fazendo. Se você for pegar o que Paulo fez, ele pregou mais que Jesus. Alguém, competição. Não, é cumprimento de uma palavra, porque o Senhor falou, vocês farão obras maiores. E aí eu quero que você entenda o seguinte, como que você vai fazer obra maior se você não se desafia? Vou te dar um exemplo, vamos supor que aqui é uma reunião de pedreiros, eu e você, nós somos pedreiros. A força de hora homem nossa, para mexer com assentar tijolo, eu posso servir muita gente, não posso? Só que tem que ser... Eu sozinho construindo uma casinha de 100 mil reais da minha casa, minha vida, talvez eu vou levar sozinho, um pedreiro sozinho.
direitinho, acabamentinho, e acho que um pedreiro sozinho vai levar 1 ano e meio para fazer. Casa pequena, um pedreiro sozinho. Agora você imagina se esse pedreiro se desafia e vira mestre de obra. Ele consegue fazer quantas casas um mestre de obra? Em 1 ano. Eu falo para você com segurança, o mestre de obra dá conta de tocar, se for um conjunto, eu já construí um conjunto de casa tudo de uma vez, um mestre de obra sozinho dá conta de tocar 50 casas em 1 ano. Ou até mais, dependendo. Ou seja, se o pedreiro se desafia, ele dá conta de tocar mais. Ele consegue servir mais. Se você falar, não, eu quero ser o dono da construtora, ou seja, você consegue servir mais. E nós estamos falando de habitação, ninguém está falando de lucro com casa, não estou falando nada disso. Quero que você entenda que quanto maior a sua capacidade, maior vai ser o retorno. E mais gente vai ser alcançada, e você vai prosperar mais. E como que faz para prosperar mais? Não é dinheiro, é se desafiar. Você não sabe falar. Se pegar aqui agora, algumas pessoas falar, sobe aqui no palco e fala. Tem gente que nem preocupa com os milhares que estão assistindo em todas as redes sociais. Preocupa com as centenas que estão aqui. Engraçado, lá tem milhares, às vezes você nem importa. Você nem está vendo o povo. Mas tem gente que só de ver 2 fileiras dessa aqui desmaia. Ou seja, não se desafiou. Como que você quer prosperar? Deixa eu te explicar. Na Bíblia tem mais de 30 mil versículos. Se eu ficasse aqui esse ano inteiro, até o final do ano, até a virada do ano com você, eu te mostraria 20 mil que fala sobre prosperar. Não fala sobre dinheiro, fala sobre romper, sobre tomar decisão, sobre deixar as coisas para trás que não fazem sentido, sobre você ir para o alvo, sobre você aprender com o erro dos outros. Eu te mostro 20 mil dos 30 mil. O que você precisa de aprender? Eu quero me desafiar, vou voltar aqui nesse negócio. Isso aqui não é o nome de um produto. Apesar de... Quem aqui é SPR? Levanta a mão. Isso aqui é o seguinte, se eu me desafio, é o único jeito de prosperar. Se a semente se desafia, ou alguém desafia ela, é o único jeito dela prosperar. Ou o que são vocês? São sementes no bolso. Se a semente buscar estabilidade, alguém vai falar, vou guardar você, semente. Tem um banco de sementes lá em Genebra, na Suíça, que eles estão juntando, eles estão fazendo isso é muito massa. Estão pegando todas as amostras de sementes do mundo inteiro, caso tenha um inverno ecológico, caso alguém exploda uma bomba nuclear, eles fizeram um bunker lá dentro, guardaram todas as sementes com conforto máximo, para quê? Para replantar a terra de novo. Muito massa a ideia, né? Eu acredito que esse banco de sementes de Genebra é tipo o banco de sementes que o diabo toca, sabe? Ele pega você e guarda como semente e fala assim, ó, vamos deixar aqui guardadinho, porque vai que alguém precisa um dia. Quê? Semente precisa ser plantada. Eu acho muito massa a ideia, não estou falando que está errado não. Agora você imagina você sendo semente do reino e não sendo usado, porque você está querendo se proteger. Quando eu falo para a pessoa, eu fiz lá o Ultraman, 452 quilômetros, eu acho tão massa olhar na pessoa, é o desespero da pessoa. Isso é que você não sabe que eu vou para uma prova de 1.200 quilômetros. Alguém fala, mas como? Não tem como viver sem um desafio, amigo. Esse é o problema de quem entendeu essa mensagem. Porque se eu abrir aqui agora, abre Mateus 25, 14 aí para mim. Se eu ficar abrindo esse negócio aqui, Marçal, quantos por cento que você acha da sua riqueza hoje? Alguns bilhões, quase 5 bilhões, seu grupo empresarial. Quantos por cento veio da Bíblia? Vocês querem perguntar isso para mim, não? Quer ou não? 99. Mas como? Seguinte, foi 99 porque não foi seguindo certinho a risca, mas aquela mensagem, eu fui na direção dela, conectei com gente por causa dela. E eu estive fazendo isso o tempo inteiro, e isso sempre ficou queimando no meu coração, e eu não desvirtuei disso. Por isso que eu dedico 99%. 1% é eu sou lascado para trabalhar. 1% é eu, mas eu não sei te explicar. Eu não sei explicar como que eu compro um prédio de 100 milhões por menos da metade do preço. Não sei explicar. Aí você fala, nossa, mas você comprou? Comprei. Também não sei explicar como que aparece esse tanto de recurso. Esse tanto de negócio infinito. Eu não sei explicar como que é isso. Eu sei o seguinte, eu não importei com nada que falaram nesses últimos 5 anos, sem parar. Eu defendi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quando meu coração falou, não faça negócio com essa pessoa, não fiz. Quando falou, faça com essa pessoa, e todo mundo foi contra, eu fiz. Porque o coração falou, eu senti paz e fui. Eu posso falar, eu não sei como que faz para chegar aqui, mas eu sei o caminho que você pode tomar na sua vida, obedecendo. É mais do que uma prova de amor a obediência. E aí, se você obedecer ao Senhor, você acha que Ele vai ficar mandando você repetir a mesma coisa todo dia? Eu gosto demais dessa parábola aqui, ó. Quem quiser aí depois, que for FPV, tem aí as parábolas do reino dentro do FPV. Você pode entrar, eu sugiro, são 70 horas de conteúdo que eu gravei sobre as parábolas, eu assistiria, se você quer ser um reinante. Você não é que você não. Passa aí, pode passar. Eu quero só contar uma palavra que está aqui dentro. Um deu 5 talentos, outro deu 2. Isso aqui, ó.
Aonde que a riqueza da palavra está escondida? Ela não está escrita assim, módulo da riqueza. Por isso que você não é rico. Ela está dentro do rolê. Está explicando sobre a parábola dos talentos, e ali está explicando, falta o versículo. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Aí a palavra está escrito, Jesus explicando a parábola. Ele falou assim, de acordo com algo. Digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Passa. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento. É isso aqui que você tinha que achar na parábola, na palavra. A cada um conforme, fala todo mundo, conforme a sua capacidade. Então o investimento que o reino faz, está na parábola, é de acordo com a Eu acho tão bonito aquele versículo que vocês inventam. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Versículo, Heresias 2. Você que inventou isso aí, isso não existe. Isso não existe. A capacidade é humana, é você que expande através da fé que agrada a Ele. Para agradar a Ele, você tem que ter escrito numa prova nova. Mas por que você fica dando mais para Pablo do que para mim, Deus? Porque no dia que eu falei para o Pablo, olha para o lado de lá, atravessa a rua e entra dentro daquela empresa, ele foi. E no outro dia que eu falei para ele, você quer ser presidente daí, né? Não te chamei, você quer fazer o rolê do meu jeito? Quero, então sai daí. Ele também foi. E no dia que é para ir para o próximo rolê, ele também foi. E no outro rolê, foi. E ele está doidinho para ir para o outro rolê. E você está aí perguntando, por que você dá mais para ele do que para mim? Porque a sua capacidade é pequena. Se fosse medir em computação, é como se você fosse um pendrive. O outro é um processador que não para de instalar mais coisa. É quadricore, mas não sei o que, não sei quantos milhões de teras. Aí você fala, mas por quê? Deus é injusto. Não, ele investe de acordo com a capacidade. Ele é investidor, moço. Amanhã eu vou falar só de dinheiro. Não vou falar de Bíblia amanhã não. Vocês vão ficar doidos hoje. Amanhã eu falo só de dinheiro. Seguinte. Deus não capacita os escolhidos. A capacidade é sua. Eu já pedi para Deus tantas vezes. Morria de preguiça de aprender inglês. Oh, Deus, eu podia me contar o segredo do inglês. Ele falou, vou contar. Lesson 1. Vai fazer a lição 1. Na hora que terminar, você passa para 2. Foi o segredo que eu peguei dele. Lição 1 em inglês. Aprenda. Você quer conquistar alguma coisa com esse povo falando essa língua? Vai aprender essa língua. Estou enviando todo mundo para as nações aí. A primeira coisa que eu falo para eles. Esquece dinheiro, filho. Aprende a língua do povo. O brasileiro tem 20 anos ali nos Estados Unidos e não sabe falar nada. Por quê? Porque vocês foram para o lugar da liberdade, mas estão presos. Não expandiram a capacidade. O que eu desejo? Sendo irmão de vocês, tá? Sendo irmão. Eu só queria que vocês aumentassem a capacidade de vocês. Devagar. Eu não acredito que todo mundo vai explodir poderosamente, porque você não está afim. Porque se você tivesse afim, você ia estar inscrito num novo desafio. Essa galera que anda comigo aqui do conselheiro. Eles estavam lá, não sei o que, você é fera demais. É fera, eu estou indo no Ultraman, então vocês vão todo mundo para o triatlo. Você tem que ver o desespero. Não pega no pé de ninguém. Tem uns que contou uma história e fugiu. Eu falei, eu não vou falar nada, cada um foge pelo lugar que quiser. Mas você tem que ver os que foram. E aquele povo que não sabe nadar, a melhor coisa que tem é se inscrever no triatlo para a pessoa que não sabe nadar. Por quê? Porque ela vai ter que comer água com farinha. Ela vai ter que aprender a nadar. Ela fala, mas como? Mas isso aí é 10 horas de nada, você está top. Só que aí a pessoa inventa uma história e foge. Eu nunca vou chegar em alguém que é mentorado mesmo e falar, eu sei que você fugiu. Não precisa eu te falar, você também sabe, você não foi. Ué. Você vai contar uma história na sua cabeça e só você vai acreditar. Agora, o que todo mundo foi e colheu foi diferente. Nós ficamos um dia inteiro juntos e eu proporcionei aquilo para quem se desafiou. Ficamos até às 10 horas da noite do dia. Você estava, não estava? Eu posso fazer o quê? Teve gente, você podia avisar quando você fizesse esses rolês, mas o rolê é só para quem se desafia, amigo. O rolê não é para você que pagou para ir não sei aonde. Desafio. Eu não estou falando de pagar. Quem que são as pessoas que eu mais curto? As pessoas que não arregam para nada. As pessoas que falam, estou topado, estou fechado, eu vou e vamos embora. Eu aprendi que se a gente agrada a Deus com o desafio, imagina quem entendeu que é isso que move a vida. A vida é movida por desafios. Tem gente me enchendo o saco porque eu estou falando um negócio que ele fala, isso que ele está falando é antibíblico. Os campos estão brancos e muitos são os trabalhadores, só que eles estão ocupados com outra coisa. Ninguém está reescrevendo nada, só está falando,
Essa é a única geração que pode falar isso. Mano, antes tinha que usar o sapato. Hoje é só ligar essa merda desse celular que você entrega a mensagem. Você entrega com o seu estilo de vida. Você nem precisa virar professor. Todo dia eu recebo mais de 7 mil mensagens só no direct. De uma rede social, sei lá das outras. Você transformou minha vida. Eu falo, como? Tem cara que fala assim, ó, estou curado só de ver o jeito que você trata a sua esposa. E o cara, ele para de tratar a esposa dele de forma inadequada pelo jeito que ele vê eu tratando a minha. Você não está entendendo que geração que é essa? A mais carente de todos os tempos. Fica todo mundo caçando a vida do outro. E do fundo do meu coração eu tenho uma birra de ficar mostrando minha vida. Vocês não sabem, eu tenho birra. Mas se é isso que é o jogo dessa geração, eu vou investir tudo que eu tenho. Inclusive a minha vida e a minha birra vai junto. Porque às vezes eu vou e faço birra com os outros também. Já que é para fazer de jeito, então vai passando raiva. Aí tem gente que fala, para de postar helicóptero. Eu posso postar 2 vezes por dia helicóptero, indo e voltando dos lugares. Todo dia. Esses dias foi um negócio que eu pensei que eu era da Força Aérea Brasileira. Eu estava pegando aula no helicóptero, aí meu piloto chegou para me buscar para ir para a palestra. E aí ele falou, vou pousar no prédio. Eu, espera que é eu que estou pousando, segura aí na retaguarda. Foi muito massa isso. Quem é ex-pobre não supera esses trem nunca. Eu lá pilotando e a outra aeronave chegando em mim. Só um momento que eu vou fazer o pouso primeiro, você fica na retaguarda. Igualzinho a Força Aérea, eu juro que era. Aí eu pousei, o cara foi embora, meu helicóptero desceu e a gente foi embora para o negócio. Eu pensei, como que isso aqui aconteceu? Você acredita que eu me mantenho simples a ponto de não entender até agora o que está acontecendo? Você acredita que eu chego aqui na porta desse prédio, quase todas as semanas eu tenho a mesma sensação de chegar aqui na porta e falar assim, como que isso tudo aconteceu? Mas o que é isso? É problema de memória? Não, é para não ficar falando que foi eu que fiz. Porque senão eu vou me acostumar com isso aqui e vou querer morar aqui dentro. Eu não aguento esse lugar mais. Por isso que eu estou comprando mais uma torre, além da que eu já comprei. Eu quero ir embora daqui. Vocês podiam comprar isso aqui. Não estou falando, eu não suporto esse rolê de ficar fazendo a mesma coisa. Eu quero ir para o próximo nível. Esse trem de dar palestra me enche o saco. Hoje, numa reunião, eu vi o Marcos Paulo fazendo o boot. Eu falei, nossa, que beleza, rapaz. O cara era mudo até esses dias, mano. Ele está fazendo um boot. Esse rolê vai dar certo, cara. Não, estou falando sério, é porque é muito ruim você carregar essas habilidades, porque o sonho de todo mundo é ser forte, cheio de capacidade para passar raiva nos outros. Eu quero multiplicar e tirar isso de dentro de mim, vai embora, leva. Só que você não quer, você quer o dinheiro, esse é o seu problema, por isso que vocês vão se lascar na vida. E vai demorar mais. O investimento do reino é conforme a capacidade. É assim que funciona no mundo dos investimentos. Eu não invisto em história de gente. Eu não invisto em super produto, em super solução. Eu invisto na capacidade da pessoa de gerar riqueza, de ter ideia, de matar a ideia, de conectar com os outros, de ter o coração ensinável, de ser leal, de ser simples. Todo mundo, todo dia, me manda mensagem. Tem uma ideia de 100 milhões. Eu falo, fica com a minha parte. Pode ficar, vai lá. Já estou te doando, pode ficar com ela. Não tem essa ideia, que a ideia não vale nenhum real. Quantos aqui tiveram ideias? Vamos fazer um negócio. E não aconteceu. Essa ideia vale quanto? 0. Agora o teste que você fez, mesmo não dando dinheiro, esse vale muito. Porque você ganhou experiência.